Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson Cardoso e serei o seu professor nessa aula de hoje. E vamos lá dar uma olhada qual é o tema dessa aula de hoje? Olha só o tema aparecendo aí, nosso objeto de conhecimento, lógicas comerciais da Antiguidade Romana e no mundo medieval. E o detalhamento, a importância da atividade comercial e as principais rotas comerciais do século XIV. Isso mesmo, a gente vai continuar ali dentro da Idade Média. Hoje nós vamos falar um pouquinho como se dava essas relações das atividades comerciais, a relação do homem com a terra, como se desenvolveu ali as situações sociais dentro do período que compreende aí a chamada Baixa Idade Média, ali logo depois do século, entre o século XI e o século XIV, XV, certo? Então, sem mais, galerinha, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, galerinha, olha só, lembrando que a gente vai estar aqui dentro do período que compreende a chamada Baixa Idade Média, né? Nós já estamos durante o período da Idade Média, agora nós vamos falar sobre esse período que compreende a Baixa Idade Média, que vai ali do século XI ao século XV, né? Quando a gente vai ver depois do século XV o surgimento do capitalismo e o fim deste período que nós vamos estudar, que nós conhecemos durante as nossas aulas, chamada de Idade Média. E é importante a gente lembrar o seguinte, neste período, nós vamos ver que a sociedade medieval, a sociedade do período da Idade Média, era uma sociedade que tinha sua economia baseada aqui, ó, no campo, na agricultura. Suas atividades eram voltadas ali, principalmente para a questão de subsistência, onde eles produziam aquilo que eles precisavam para se alimentar. Só que isso vai começar a passar por mudanças durante aí este período chamado de Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Olha só, a sociedade medieval era, na sua essência, uma sociedade agrária. O que isso quer dizer, professor? Era uma sociedade que estava voltada para o campo, tá? Era uma sociedade que estava voltada para o campo. E a sua economia era baseada aí na produção e manutenção de culturas e terras de cultivo, principalmente para a subsistência, certo? A gente vai ver que a sociedade medieval neste período era uma sociedade que estava aqui, ó, ligada no campo, e a parte da sua produção era uma produção voltada para a subsistência. Não existia ainda comércio significativo, as feiras vão começar a surgir, o comércio começa a surgir a partir de então. Mas isso vai demorar um tempinho ainda, mas acontece aí durante a Baixa Idade Média. Olha só, porque apesar do fortalecimento dos feudos e do crescimento de uma economia de subsistência, as cidades e os comércios não desapareceram. A gente vai ver que a população vai migrar dessas cidades, indo para o campo, buscando proteção dentro dos feudos, mas as cidades não iriam desaparecer, algumas ainda iriam resistir. Pouca gente morando nessa cidade, essas cidades meio que abandonadas, mas ainda iriam permanecer, ainda iriam existir. E o comércio também continuaria existindo, mas de uma maneira muito pequena, quase que insignificante, assim, na questão comercial, mas havia ainda uma atividade comercial muito pequena. De fato, nós vamos ver uma redução significativa nos primeiros séculos da Idade Média das cidades e das atividades comerciais em dimensão e relevância, mas ambos não deixaram de existir naquele período. Apesar do fortalecimento dos feudos, as cidades não deixaram de existir durante este período. E aí, durante o século XI, podemos observar uma grande mudança que vai começar a acontecer aí neste período. As cidades
vão começar a contribuir cada vez mais com o desenvolvimento e as mudanças que afetariam a sociedade medieval, assim como o comércio, que passaria também a ampliar. Ele vai começar a ter cada vez mais importância dentro da Europa. Então a gente vai ver que as coisas começam a mudar dentro da Europa e isso acaba provocando mudanças. As cidades acabam trazendo essas transformações e nós vamos ver também as relações começando a mudar. E alguns fatores acabaram colaborando para que houvessem essas mudanças. E aí fica a pergunta que o professor traz para vocês, ó. O que teria criado essa nova situação? O que teria colaborado para que essa situação mudasse, aonde nós vamos ver aí as cidades tendo uma certa importância e a atividade comercial também ganhando um certo destaque. Olha só, primeiro nós vamos ver que novas técnicas agrícolas começam a surgir a partir do século XI. A gente vai ver aí a introdução do ferro e do aço, que iriam colaborar com ferramentas cada vez melhores. Vamos ver também a utilização de fornos de fundição, onde vão ser produzidas aí ferramentas cada vez melhores com a utilização do aço e do ferro. Vamos ver na agricultura novas ferramentas que iriam aí transformar as técnicas agrícolas, a forma de produzir. Por exemplo, os arados, olha só, os arados, as enxadas e as foices e outras ferramentas acabaram provocando um decisivo aumento na produção agropecuária. A gente vai ver a substituição de algumas ferramentas rudimentares agora por ferramentas produzidas a partir do aço, do ferro, e isso iria trazer uma mudança significativa, ampliando aí a produção de alimentos dentro da Europa, provocando uma revolução na maneira de se produzir e cultivar. Vamos ver também uma outra iniciativa que passa a ser desenvolvida pelos europeus durante este período do século XI, que era a técnica da rotação dos solos, ó. Rotação dos solos cultivados, ou o arroteamento, que permitiu ampliar os campos cultivados. Então, o que a gente vai ver aqui? Olha só, a gente vai ver uma rotação do solo. Vamos colocar aqui um e um. Como é que isso acontecia, professor? Olha só, no primeiro ano, aqui no campo 1, eu vou plantar aveia. No segundo ano, eu vou deixar este campo repousar. No terceiro ano, agora eu já vou plantar trigo. E assim vai sucessivamente. Produzo um ano naquela área, boto essa área para descansar. No outro ano, eu já vou cultivar outro produto, boto para descansar, cultivo outro produto, vou mudando as plantações. Você deve ver isso aí pela comunidade, onde há aquelas comunidades que existem plantações, onde as pessoas trabalham com o cultivo. Você deve já ter percebido que em uma época do ano, nossos pais, nossos tios vão lá e plantam um tipo de plantação ali, né? Banana, alguma coisa do tipo. No outro ano, naquela mesma região, já é colocado outra planta ali, outro produto ali para ser produzido, para ser cultivado. Isso se desenvolveu lá durante o período da Baixa Idade Média, durante o período medieval, quando a gente vai ver aí sendo introduzida essa rotação de cultura que nós chamamos, essa rotação do solo. Isso seria muito importante para a questão da produção, que iria ampliar cada vez mais, tá? Então, essas novas técnicas que foram colocadas dentro da agricultura acabaram colaborando para essas mudanças que vão acontecer durante a Baixa Idade Média, ali logo depois do século XI na Europa. Mas, além dessas novas tecnologias na produção da agricultura, nós vamos ver outros fatores que colaboraram com essas mudanças, como, por exemplo, o crescimento demográfico. O crescimento da população na Europa vai ter início durante o século XIII, tornando-se mais evidente a partir do século XI, ou do século VIII, tá, pessoal? Já durante o século VIII, e aí isso vai acabar se tornando mais evidente durante o século XI.
E alguns fatores acabaram colaborando para que houvesse esse aumento da população. Vamos ver a diminuição das epidemias a partir do século VIII. Então a gente vai ver uma redução da epidemia, de epidemias, consequentemente menos pessoas iriam morrer. Vamos ver também os conflitos de guerras medievais cessando ou ficando ali muito limitado a pequenos locais e dependiam cada vez de menos soldados. Isso acabava colaborando para que a população fosse aumentando, afinal de contas, menos soldados iam para as batalhas e isso acabava colaborando para que houvesse um aumento da população. Vamos ver também a temperatura. Ó. Durante a Alta Idade Média, aumentou, criando condições melhores, com um clima mais agradável para a Europa. Vamos ver também as inovações técnicas que possibilitaram aí uma maior produtividade da agricultura dentro da região da Europa. Vamos ver também, olha só, que o crescimento demográfico e novas técnicas utilizadas na agricultura acabaram colaborando para uma maior quantidade de trabalhadores no campo, criando um excedente de mão de obras. Tá vendo que interessante? Então, como aumentou o número de pessoas no campo, aumentou, então, começou a criar aí um excedente, começou a sobrar mão de obra no campo, tá? Quando a gente fala que acabou criando aí o excedente de mão de obra, é porque acabou sobrando, começou ali numa fazenda, num feudo, que precisava de 100 pessoas para fazer o feudo funcionar, passou a ter 200, começou a sobrar gente ali para trabalhar naquele feudo, começou a sobrar gente para trabalhar no campo. O que acontece? Nós vamos ver que essas pessoas que estão sobrando no campo vão começar a migrar em busca de novas terras para cultivar ou então começar a migrar para as cidades. Essas cidades que já são seguras, tá? Essas cidades, elas já começam a se tornar cada vez mais seguras porque as guerras, os conflitos ali dos povos bárbaros e os vinks já começaram a diminuir. Olha só, e nesse período essas cidades, geralmente elas eram muradas, e aí com a chegada desses novos moradores, algumas habitações começaram a ser construídas em torno dos muros. Então, essas cidades, elas eram cidades que eram todas muradas, todas as casas ficavam dentro dessa cidade que tinha esse muro, e aí essas pessoas começaram a migrar para essas cidades. Chegou uma hora que já não dava mais para morar dentro da cidade, começaram a construir suas casinhas do lado de fora dos muros dessas cidades. Essas casinhas, esse grupo que começou a habitar essa região, vão ser chamadas, essas cidades aqui do lado de fora, vão começar a ser chamadas de burgos. E essas pessoas que moravam ali nessa região, do lado de fora das cidades, vão começar a ser chamados de burgueses, tá? Esse personagem vai ser muito importante lá na frente. Olha só, o professor trouxe aqui uma foto que mostra um pouquinho disso, ó. Aqui é a foto da cidade de Ávila, na Espanha, que é considerada um patrimônio da humanidade pela Unesco, e ela preserva até hoje as muralhas aí do período medieval. Estão vendo aqui, ó, a muralha na cidade, e aí do lado de fora dessas cidades começaram a surgir algumas casas. Ó, a gente tem aqui imagem de casinhas por aqui, e tem várias outras casas que começam a ser construídas do lado de fora. Essa região aqui vai ser chamada de burgo. E aí quem mora nessa região são os burgueses, tá? Neste período nós vamos ver as maiores cidades do Ocidente surgindo aí, se tornando aí as mais importantes, como Londres, que chegou a reunir aí mais de 100 mil habitantes, Veneza com 150 mil e Paris aí com mais de 200 mil habitantes. Essas eram as maiores cidades que nós vamos ter na Europa neste período. E com essa migração das pessoas saindo do campo e indo para as cidades, nós vamos ver aí o surgimento dos mercados, as feiras e os produtos do comércio que acabam tendo uma relevância cada vez maior durante o século XI. Nós vamos ver que as atividades comerciais, então, passaram a ter cada vez mais uma importância maior
dentro do continente europeu, ampliaram cada vez mais e isso acabou contribuindo que ao longo dos próximos séculos, essas sociedades medievais passassem por grandes transformações. Essas transformações vão acontecer por causa, principalmente, das atividades comerciais que começam a se tornar cada vez mais relevantes dentro da Europa. O continente europeu, então, passaria a receber uma grande quantidade de mercadorias que iriam vir aí de várias regiões do mundo, principalmente do Oriente, que antes eram desconhecidas e elas passariam a ser negociadas. Isso acabaria provocando aí um enriquecimento, principalmente dos burgueses que moravam nos burgos, que é onde geralmente vão acontecer as feiras, as atividades comerciais. E aí, durante este período ainda da Idade Média, a da Baixa Idade Média, nós vamos ver dois eixos marítimos colaborando com o desenvolvimento do comércio medieval. Nós vamos ver o eixo do Mediterrâneo e o eixo nórdico. São os dois caminhos que levariam aí a estabelecer essas rotas comerciais, trazendo essas novidades que tinham no Oriente e no mundo afora, que estava sendo descoberta aí a partir do século XI. Olha só, o eixo mediterrâneo, ele era controlado por duas importantes cidades italianas, Gênova e Veneza. Vão ser duas cidades extremamente ricas, vão enriquecer muito graças a essa atividade comercial. Gênova e Veneza controlavam praticamente todas as relações comerciais que ia ali do mar Mediterrâneo até o mar Egeu e Mar Negro. Então, tudo que tinha de novidade ali na região da Ásia, do Oriente, era a cidade de Gênova e Veneza que trazia para dentro da Europa e de lá se espalhava pelo mundo. Então, você imagina o quanto eles não enriqueceram controlando e dominando essa relação comercial no eixo do Mediterrâneo. No eixo nórdico, a gente vai ver aí o Canal da Mancha e o Mar Báltico. Esse eixo nórdico ele vai se localizar aqui nessa região entre o Canal da Mancha e o Mar Báltico. Era dominado principalmente por mercadores flamengos ali da região da Holanda, daquela região que nós conhecemos hoje. Vendedores e compradores costumavam se encontrar em dois lugares durante este período nessas relações comerciais. Eles se encontravam nos mercados e nas chamadas feiras, tá? Vamos lá entender a diferença de cada um. Olha só, os mercados, eles eram lugares públicos onde os mercadores se encontravam semanalmente. Olha só, a gente tem aqui uma imagem que mostra aí o que eram esses mercados, tá? Onde toda semana eles se encontravam para trocar, negociar e vender ali os seus produtos. Nós vamos ver que as feiras, elas eram realizadas geralmente uma vez por ano e com o passar do tempo, tanto os mercados quanto as feiras passaram a acontecer com mais regularidade. Vários deles se tornaram permanentes. Então, as feiras, elas eram realizadas uma vez por ano, geralmente era uma vez por ano. E aí, com o passar do tempo e com o fortalecimento do comércio, ela acabou se tornando, começou a acontecer com mais regularidades e algumas acabaram se tornando permanentes. As principais feiras vão surgir por toda a extensão do eixo nórdico do Mediterrâneo. Por exemplo, a lã bruta manufaturada da região do Flandres, região que hoje compreende o norte da Bélgica, era comercializada nas feiras da Inglaterra. Olha só, pessoal, para a gente entender o que eu estava falando dos eixos, olha só, nós vamos ter aqui Veneza e Gênova, e ela dominava todas essas relações comerciais estabelecidas aqui, ó, nessa região. Então, tudo que era de produto que circulava dentro da Europa eram Gênova e Veneza que elas que negociavam os produtos que vinham dessa região. Neste período ainda do século XI, nós ainda não vamos ter as cruzadas
com caráter comercial. Elas vão começar a ter lá na frente. Aí depois nós vamos ver surgindo aí as cruzadas, onde vão começar a vir por terra em busca desses produtos para serem comercializados dentro da Europa. Mas ainda durante o século XI, século IX, X e XI, a gente vai ter aqui Gênova e Veneza se destacando com essas atividades comerciais aqui em toda essa região. E nós vamos ter aqui, ó, a região do eixo nórdico sendo comandada aqui por essas cidades que vão negociar todos os produtos que vêm aqui dessa região. Não existia ainda navegação para fora daqui dessa área, tá? As navegações estavam começando a se construir até então. Então, as rotas comerciais eram bem limitadas ainda durante este período, sendo controlada aí por Gênova e Veneza e lá na região do eixo nórdico, tá? Então nós vamos ver que essa lã bruta, que era manufaturada lá na região dos Flandres, era comercializada nas feiras da Inglaterra. Os tecidos que eram então fabricados pelos ingleses, utilizando a lã, eram negociados por comerciantes flamengos na região que hoje compreende a atual Alemanha, Rússia e França, de onde seguiam para o Mediterrâneo. Os mercadores genoveses e venezianos, ao sul, assumiram aí o controle do comércio de mercadorias vindas da Ásia e do leste da Europa. Através da navegação pelo mar Mediterrâneo, mercadores traziam para a Europa as especiarias como seda, ouro, marfim, tintas, perfumes e escravos para serem negociadas dentro da Europa. Certo, galerinha? Então, a gente vai ver essas mudanças começando a acontecer durante este período do século XI. Algumas mudanças começam a trazer essas transformações para dentro da Europa, fazendo com que a Europa comece a vivenciar aí essas mudanças a partir, então, do século XI. Continuando, olha só, vamos ver, então, o surgimento desse período dos chamados mestres, companheiros e aprendizes. Quem eram esses personagens, professor, durante este período? Olha só, o artesanato rural sempre vai estar presente durante todo o período que compreende aí a chamada Idade Média. Em um feudo, enquanto os camponeses trabalhavam aí na lavoura, vamos ter os artesãos em oficinas pequenas, fabricando vestuário, artigos de couro, instrumentos de trabalho, armas de metal, móveis e outros. Tá? Apesar da economia estar voltada para a questão da subsistência, o artesanato vai estar presente, e esse artesanato, esse artesão, era aquele que produzia aí o vestuário, era o costureiro, né, a costureira, os artigos de couro que produziam os sapatos, os calçados da época, os ferreiros que trabalhavam aí com a produção de armas de metal, os marceneiros que produziam os móveis. Esses personagens ainda vão existir. Haviam também os artesãos ambulantes, que chegavam muito de longe, ofereciam seu trabalho por algumas moedas, abrigo e produtos do senhorio. Durante o século XI, nós vamos ver, com o crescimento populacional e urbano, vamos ver aí um aumento significativo de artesãos nas cidades da Europa Ocidental. Os artesãos passaram, então, a se organizar em grupos para produzir artigos variados em pequenas oficinas. Essas oficinas eram comandadas aí por chamado mestre de ofício, que era o responsável em administrar o trabalho dos companheiros e dos aprendizes. Então, olha só, conforme foi crescendo e aumentando o número de artesãos dentro das grandes cidades, eles vão passar a se organizar em grupos que vão produzir artigos variados, e aí o mestre de ofício vai ser o responsável por administrar o trabalho desses artesãos, que estavam divididos aí entre companheiros e aprendizes. Olha só, os companheiros, eles eram os trabalhadores especializados que haviam finalizado a aprendizagem de ofício. Ou seja, era aquele que já sabia como costurar uma roupa, como fazer uma arma, como fazer uma espada, como fazer um calçado para aquele período. Eles
geralmente trabalhavam já por um salário, que dependendo do acordo que fosse feito ali entre o seu mestre de ofício e o companheiro, poderia ser pago em dinheiro ou na forma de abrigo, né? Afinal de contas, as pessoas estão migrando para a cidade, não têm onde morar, o mestre de ofício poderia ofertar ali um abrigo, roupas e alimento para esse companheiro que iria trabalhar na sua oficina ali de artesanato. Alguns acabavam conseguindo aí com o tempo juntar dinheiro e organizar a sua própria oficina, tornando-se um mestre. Então, vejam que o companheiro ele era aquele artesão que já sabia produzir, fazer as coisas, certo? O aprendiz, como o nome já diz, ele dava início ao ofício, ao trabalho, né? Com idade entre 10 e 12 anos, eram escolhidos entre os familiares do próprio mestre. Por esses motivos, muitos não recebiam salário, apenas abrigo e alimentação diária. E o interessante daqui é que a gente começa a ver aí a gestação do que vai se tornar as fábricas lá durante o século 17 e 18, porque nós vamos começar a ver aqui o mestre do ofício tendo ali vários companheiros que vão trabalhar na produção de artesanatos. Por exemplo, tenho aqui um mestre de ofício que produz calçados e aí aqui ele já começa a ter aqui vários companheiros que vão obedecer ali, trabalhar para ele no ofício, fabricando os calçados. Então a gente já começa a ver aí o surgimento daquilo que lá na frente vai dar origem às fábricas durante o período das grandes revoluções industriais. Nós vamos ver que havia nesse período diversos ofícios. Alguns tinham um certo reconhecimento na sociedade, outros nem tanto, como por exemplo, o ofício de ourives. Ourives é aquele cara que trabalha com ouro, que faz joias, que fazem anéis, alianças, colares. Esses ourives tinham um grande destaque, assim como os ferreiros também vão ter aí este grande prestígio social. Enquanto nós vamos ver outros que não tinham tanto prestígio assim, como por exemplo os carniceiros, os peleiros, que eram aquelas pessoas que estavam em constante contato ali com sangue, com sujeira, eles já eram meio que menosprezados pela sociedade. Olha só, o professor trouxe algumas imagens aqui que mostram um pouquinho, olha só. A gente tem aqui o ourives e os ferreiros que tinham um grande prestígio, assim como nós vamos ter aqui os peleiros, né, aqueles que tiravam as peles, trabalhavam com as peles dos animais, já não tendo tanto prestígio dentro dessa sociedade na chamada Baixa Idade Média, tá? Muitas vezes, as pessoas que praticavam o mesmo ofício se organizavam em corporações de ofício ou associações, que eram associações que controlavam com rigor a qualidade e o preço dos produtos e protegiam os artesãos da concorrência. Nós vamos ver que durante este período, algumas pessoas que praticavam o mesmo ofício, que produziam o mesmo produto, vão começar a se organizar para manter a qualidade do produto, criar normas ali, padrões que deveriam ser seguidas para garantir ali a qualidade e não deixar que houvesse uma concorrência prejudicando os artesãos que estavam associados ali àquelas corporações de ofício. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, dessas relações aí comerciais, essas relações sociais que são estabelecidas dentro da Europa a partir do século XI, motivadas aí por essas mudanças que a Europa passa a vivenciar a partir de então. Por hoje o professor Eberson fica por aqui. Eu espero que você tenha curtido, gostado da nossa aula e a gente se encontra aí numa próxima aula. Até a próxima!